Aleluias. Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja abrisse a Escritura Sagrada no livro de João, capítulo 14, verso 16 e 17, para a nossa meditação. No livro de João, a carta, aleluias, do apóstolo, aleluias, capítulo 14, verso 16, 17, para a nossa meditação. Glória a Deus. Aleluias. Louvado o nome do Senhor. Espírito Santo continua ministrando nos nossos corações, no nosso ser. Ó Espírito de Deus, ó Espírito Santo, ó Espírito de Deus, Tu é maravilhoso, Tu é tremendo, Tu é muito forte. Aleluias. João capítulo 14, o verso é 16, 17. A igreja achou, diga amém. Então a palavra do Senhor diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Só tem em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Aleluias. Igreja, nós estamos falando do Espírito Santo. Quando nós falamos do Espírito de Deus, nós ficamos contentes, alegres, confortados. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa muito maravilhosa e tremenda. Uma pessoa que habita dentro de nós. O Espírito Santo é o nosso companheiro, dia após dia, momento após momento. Ele que nos guia, que nos orienta, que nos consola, é o nosso conselheiro, é o nosso guia, que ilumina o nosso coração, a nossa mente, o nosso espaço, o nosso andar. Então, o Espírito de Deus, ele é uma pessoa que está com o crente, está com o cristão. E o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é uma pessoa da Trindade. É uma pessoa que ela habita neste mundo e direto nas vidas do crente, do cristão, de todos aqueles que permanecem em santidade ou encontram em santidade, todos aqueles que permanecem diante dos mandamentos do eterno Deus, diante dos estatutos, diante da vontade do Senhor. Então, o Espírito Santo habita na vida de todos aqueles. Aleluias. E o Espírito Santo, ele está na vida de todos nós e na igreja. Como nós relatou no culto passado, como os primeiros cristãos, os apóstolos,
como era cheio do Espírito de Deus. Nós relatamos que numa pregação do apóstolo Pedro, 3.000 almas se converteu à luz do Evangelho. E na época dos apóstolos, não era somente os apóstolos que era cheio do Espírito de Deus, que era guiado pelo Espírito Santo, que tinha ousadia de anunciar o Evangelho, e também os sinais, as maravilhas, os prodígios acontecia, não que os apóstolos passavam. A Bíblia também relata que alguns diáconos, também como Estevão, Felipe, também era cheio do Espírito Santo, de grande forma que ele anunciava a palavra do Senhor com grande ousadia, com grande sabedoria, e os milagres, sinais acompanhavam. Aleluias. Então o Espírito de Deus é uma pessoa, ele age diretamente nesse mundo, principalmente nas vidas dos cristãos. É uma pessoa que é uma parte de Deus, é o próprio Deus, que nos leva, a cada um de nós, direto a Deus, em contato com o Eterno. Veja bem, o Espírito de Deus, ele pensa, ele sente, ele toma decisões. É a característica do Espírito Santo de uma pessoa. É uma pessoa que é o nosso guia, é o nosso companheiro. Veja bem, eu gostaria que você abrisse aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 13, verso 2. O próprio Espírito Santo falou com os discípulos, na época dos discípulos, como uma pessoa. Atos dos Apóstolos, livro de Atos, o capítulo é 13, o verso é 2. Porque o Espírito de Deus, ele fala, continua falando com os crentes atuais, com os cristãos atual. Ele continua falando com a sua igreja, continua falando com cada um de nós. É por isso que nós sentimos maravilhado, contente, porque nós temos uma pessoa que nos guia, nós temos uma pessoa que nos orienta, nós temos uma pessoa que nos consola, nós temos uma pessoa que nos convence das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas atitudes erradas. Nós temos uma pessoa que pode nos livrar dos caminhos tortuosos, até mesmo de uma influência maligna, ou de uma armação, ou de uma armadilha, ou de uma enroscada. Aleluias. O Espírito de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado o nome do Senhor. Glória a Deus. 13, 2. Glória a Deus. Como a palavra do Senhor diz: servindo ele ao Senhor, jejuando, e diz-lhe o Espírito Santo: separar-lhe agora Barnabé e Saulo
para a obra que eu tenho chamado. Aí o Espírito de Deus falou com os seus discípulos. Ele agiu como uma pessoa. Então, veja bem, servindo ele ao Senhor, jejuando, então diz ao Espírito Santo: separai-vos-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Então o Espírito Santo, ele fala, ele pensa, ele toma decisão, ele tem vontade. Veja outra referência no livro de Efésios, 1 Coríntios 2, 10, 11. O Espírito Santo, ele pensa, ele sonda, aleluias, ele penetra, aleluias. No livro, 1 Coríntios 2, 10. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. 1 Coríntios 2 e 10. Aleluias. Veja bem o que a palavra de Deus diz. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas preclutas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, ninguém as conhece senão pelo Espírito de Deus. Então, as coisas de Deus nós conhecemos pelo próprio Espírito de Deus, pelo próprio Espírito Santo. É por isso que você glorifica a Deus, é por isso que você louva a Deus, é por isso que você exalta o nome do Senhor, é por isso que você estuda as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. É por isso que você tem o prazer de estar na casa de Deus. É porque é pelo próprio Espírito Santo que você tem esse desejo. É pelo próprio Espírito Santo que você tem o entendimento da palavra, que você passa a compreender, entender as Escrituras Sagradas. É pelo próprio Espírito Santo que você tem o desejo de orar, de interceder, de adorar. Porque os verdadeiros adoradores adorem ao Senhor em espírito, em verdade, pelo próprio Espírito. É por isso que você fala de Jesus para as pessoas, pelo próprio Espírito Santo. É por isso que você tem esse companheiro dentro de você. Ele está dentro de você. E você tem um guia. É por isso que você busca as coisas do alto, as coisas divinas.
quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está glorificando, quando você está estudando a palavra, lendo a palavra, quando você tem essa fome, essa sede, é pelo próprio Espírito de Deus que vai direto, aleluia, em contato direto. Então veja bem, o homem em si entende as coisas do homem, entende as coisas da terra, mas para entender as coisas espirituais, as coisas divinas, as coisas do alto, é pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Espírito que habita dentro de você. Aleluias, glória a Deus. É por isso que nós falamos desse amigo. Ele é uma pessoa. Nós falamos desse companheiro, porque ele é o nosso companheiro. Nós falamos desse consolador. Quantas vezes você já foi consolado por ele? Muitas vezes. Quando você estava angustiado, quando você estava triste, quando você estava abatido, quando você queria tomar uma decisão, muitas vezes você não tinha sabedoria, não sabia nem como tomar essa decisão. De repente, ele te ilumina, te esclarece, te consola, te aconselha. Quantas vezes você já teve por um fio de cometer um ato errado, até mesmo pessoas que até mesmo um suicídio, cometeu uma loucura, e o Espírito de Deus vos vem aquela consolação, aquela orientação, aquele conselho. De repente você como estivesse acordando para a vida, aí vem aquele refrigério e você volta a ser guiado pelo caminho da verdade. Então veja bem, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não é como dizem muitas pessoas que é uma força. As pessoas têm suas teorias, fala que é isso e aquilo. Não, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele veio para nos consolar, para nos guiar, para fortalecer o cristão, para encher o cristão da sua unção, para compartilhar com o cristão da sua alegria. Muitas vezes aquela alegria que vem no seu interior, no seu ser, dentro do seu coração, a alegria do Espírito, aquele gozo, aquele refrigério, essa aí é a unção do Espírito. Então o Espírito Santo está compartilhando com você. De repente você é renovado, você é fortalecido, é compartilhando, o Espírito Santo está compartilhando com você. Aleluias, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Veja bem, o cristão, mediante ao Espírito de Deus, ele alcança grandes vitórias, grandes conquistas. Aleluias, louvado o nome do Senhor. Aleluias. Mas o cristão também, ele pode entristecer o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo, ele se sente também. Porque como nós entristecemos o Espírito Santo? Muitas vezes, quando nós é convocado para orar, às vezes nós não oramos. Quando é convocado para jejuar,
nós não jejuamos. Às vezes, quando nós ficamos irados, muitas vezes quando nós cometemos algum erro nas nossas vidas, tomamos algumas atitudes erradas, nós podemos também entristecer o Espírito Santo. E aí pode ficar triste por uma circunstância ou por uma causa, por falta de cuidado de alguns de nós. Veja bem, Efésios 4:30. Bora ver essa referência no livro de Efésios 4:30. O Espírito Santo de Deus, ele se sente, aleluia, porque ele tem capacidade para sentir emoção. Aleluias. 4:30. Glória a Deus. Aleluias. 4:30. A palavra de Deus diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Alguns momentos da nossa vida nós pode entristecer o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Ele continua abrindo os olhos do nosso entendimento para nós entender que aquelas atitudes está errada. Ou seja, ele convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo, ele continua sendo o nosso fiel amigo, o nosso fiel companheiro. Ele continua nos protegendo, nos dando a direção certa, correta. Glória a Deus. Veja bem como aconteceu com alguns discípulos. Eles estavam em uma viagem, eles queriam ir para outro lugar. O Espírito de Deus acabou tomando uma decisão. Aleluias. Atos dos Apóstolos 16:7. Vamos voltar lá no livro de Atos. Aleluias. Glória a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele está com cada um de nós. Ele vive dentro de nós. E ele é o nosso companheiro. E esse companheiro, nós temos que valorizá-lo. Nós temos que respeitá-lo. Esse companheiro, nós sabemos que ele é a maior riqueza que nós temos aqui na terra. Por quê? Porque nós discernimos através dele as coisas espirituais, as coisas do alto, as coisas divinas, as coisas de Deus. E nós percebemos através do Espírito Santo tudo aquilo que está nos arredor, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa família. Veja bem, tudo que está oculto, aquilo que os seus olhos humanos não vê, através do Espírito Santo você pode ter um discernimento, uma revelação, uma visão, algo que está prestes a acontecer, ou que você percebe, você discerne
E o Espírito Santo pode te levar você a interceder, até mesmo consagrar, até mesmo jejuar, em prol daqui que está perto acontecer. E você tem um discernimento através da oração, você tem um livramento. Por ser de um parente, um membro da sua família, um local de trabalho, algo que pode estar oculto no seu trabalho. Mediante os olhos humanos, nós não percebemos nem vemos. Algo que está oculto. E o Espírito Santo, ele pode trazer essa visão, revelação, discernimento. Através do Espírito Santo você tem um discernimento. Aí você começa a orar, interceder. E às vezes você vai ter consagrar, vai até jejuar. Em prol, em favor. E muitas vezes, depende da situação que está ocorrendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida pessoal, o Espírito Santo vai dar até fardo de oração. Talvez você vai ter um fardo aí de 7 dias de oração, 3 dias, 14 dias, 21 dias, 40 dias. Talvez você vai ter esse fardo de oração. Talvez você vai orar em prol de uma vida, ou em prol da sua vida financeira, ou em prol da sua saúde, ou em prol do seu trabalho. Você pode ter essa visão divina, você pode ter essa iluminação, esse esclarecimento, através do Espírito de Deus. Algo que está oculto, escondido ou alojado, ou prestes a acontecer. Por quê? Sabe por quê? Que o Espírito Santo está dentro de você. Ele é o teu companheiro. Ele é o teu guia. E o Espírito Santo vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Porque ele é onisciente. Ele sabe o antes e o depois. Coisa que vai acontecer daqui 10 anos, o Espírito de Deus já sabe. O que aconteceu 10 anos para trás, ele já sabia. Por que vai dizer o que está prestes a acontecer em sua vida? Que humanamente você não sabe nem ver e nem percebe. Mas o Espírito Santo sabe. E quando você está ligado ao Espírito Santo, está em comunhão com o Espírito Santo, tem intimidade, está na direção do Espírito, você percebe todas as coisas, ensina todas as coisas. Você é discípulo. E por ninguém você é discernido. Só o Espírito de Deus que pode. Ele é onisciente, onipresente porque ele está com você. Onipotente porque ele é poderoso para dar o livramento. Então é por isso que é muito importante. Veja bem, o Espírito de Deus, depois do dia de Pentecoste, aí os discípulos, todos eles eram cheios do Espírito de Deus. Milhares de almas se convertiam. Milagre e maravilha ocorriam, sinais. E aí eles ficaram só por conta da administração da palavra, da oração. Aí eles teve que dividir o trabalho. Aí eles, nos trabalhos que faziam eram os diáconos. E alguns estudiosos das Escrituras Sagradas, alguns teólogos relatam que na época dos apóstolos, não havia só os apóstolos, só os diáconos, mas tinha muitos cristãos que eram cheios do Espírito, e que sinais de maravilha acompanhavam eles, que eles também ministravam com ousadia e com sabedoria a palavra de Deus. E como hoje, a igreja continua sendo guiada pelo Espírito Santo, sendo ministrada pelo Espírito Santo, sendo cuidada pelo Espírito Santo. E todos que é nascido de Cristo
é guiado pelo Espírito. O Espírito está com ele. Aleluias. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 16, verso 7. Glória a Deus. Veja bem que a palavra de Deus está defrontando em Misa. Tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Veja bem, os discípulos queriam ir para tal lugar, mas o próprio Espírito de Deus não permitiu que ele ia para aquele lugar. Então o Espírito Santo, quando a pessoa tem intimidade com o Espírito de Deus, quando a pessoa está em comunhão com o Espírito Santo, tem essa grande amizade, está cheio do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Às vezes tem muitas coisas que você quer tomar uma decisão, ou até tomou uma decisão, mas como o próprio Espírito de Deus, ele é onisciente, sabe todas as coisas, sabe o que pode acontecer lá na frente. Aí o próprio Espírito Santo toma uma decisão, te livra talvez de uma armadilha, de uma enroscada, até mesmo de uma obra oculta das trevas que pode estar na frente, uma armação, uma armadilha enroscada. O Espírito Santo sabe todas as coisas, ele pode te dar esse livramento. Ele pode tomar uma decisão quando a pessoa tem essa intimidade. Quando a pessoa está em comunhão e tem essa amizade profunda com o Espírito de Deus. Por isso que o Espírito Santo é uma pessoa. Não é a força como nos dizem. Não é uma força, não é uma energia como nos diz. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele sente. Ele fala. Ele entristece. Aleluias. A prova no Atos dos Apóstolos, veja a vida dos discípulos, que era guiado pelo próprio Espírito de Deus, e as decisões tudo tomadas pelo próprio Espírito de Deus. É por isso que o cristão, ele tem que, a nossa objetivo, a nossa finalidade é o Espírito de Deus. A nossa riqueza é o Espírito Santo. O nosso alvo é o Espírito Santo. Nós temos que ter Ele como uma pessoa, como um companheiro, como um guia, como um consolador, um conselheiro, que nos momentos mais difíceis na nossa vida, talvez humanamente você não vai contar com ninguém, mas quando você tem essa intimidade, você vai contar com Ele a todos os momentos da vida, dia após dia, momento após momento. O Espírito Santo, ele encheu os cristãos de tal forma, depois do dia de Pentecostes, que os milagres, as maravilhas, as almas se convertiam de tal forma, o número de pessoas aumentava de tal forma, entendeu? Que todos se maravilhavam mediante a presença do Espírito Santo. Hoje a igreja do Senhor da mesma forma, todos nós, então faz de forma coletiva, como o corpo de Cristo, então faz de forma individual. Hoje é da mesma forma. Hoje o nosso alvo é cheio da unção, cheio do Espírito de Deus.
Porque mediante o Espírito Santo está a sabedoria, a capacidade, o renovo, a força, está tudo. Então o Espírito de Deus, Ele é a alegria do nosso coração, Ele é o nosso companheiro. A igreja entendeu a mensagem nesta noite. Diga amém, Jesus. Então gostaria que a igreja ficasse de pé, em nome de Jesus. Aí nós vamos invocar esse poder do alto, do Altíssimo, para que o Espírito Santo venha ministrar em cada coração nessa noite, em cada ser, em cada pessoa nesta noite, sobre a tua igreja. Que o Espírito Santo venha ministrar mesmo uma unção muito preciosa, uma unção maravilhosa, uma unção tremenda, que você venha sentir mesmo a presença do Espírito de Deus, que venha sentir essa pessoa mesmo ao teu lado, essa pessoa que te guia. Aleluias, glória a Deus. Ó Deus poderoso, a tua palavra foi ministrada nessa noite sobre a pessoa do Espírito Santo. Como o Espírito Santo, ó Deus, é o nosso consolador, é o nosso guia, é o nosso conselheiro, o nosso grande amigo. O Espírito Santo, ó Deus, é que nos guia pelo caminho da verdade, que ilumina o nosso espaço, o nosso andar. Ó Deus, que abre os olhos do nosso entendimento para que nós poderemos entender a palavra do Senhor, os mistérios do Senhor, para entender a grandeza do alto céus, ó Deus, as coisas do alto, divina, do eterno. Aleluias.